Bem-vindos a mais uma live do Lar Espírita Casa do Samaritano, live para conversarmos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos conversar sobre o item 10. E assim vamos dar continuidade à temática de caridade material e caridade moral. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas Tícia, Fernanda, Márcia. E nós vamos fazer a leitura de uma mensagem para iniciarmos aqui essa conversa. O que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Marcos capítulo 4, versículo 15. E aí o comentário de Emmanuel acerca dessa passagem evangélica é o seguinte. Nas estradas. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele surgem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida. Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Olha só que interessante. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. A mensagem que está no Pão Nosso, pela FEB Editora, capítulo 25. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial. Sejam bem-vindos todos que entraram posteriormente. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um Evangelho, pela oportunidade de recebermos essas energias de paz, de equilíbrio, de saúde, energias que nos envolvem, nos distanciando das nossas mágoas, do rancor, do ódio, da ausência de paciência, de tudo aquilo que nos distancia do caminho divino, do caminho para o bem. Que assim essas energias nos envolvam, a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, trazendo serenidade e alegria para darmos continuidade às nossas atividades diárias. Graças a Deus. Então, como a gente já falou no início, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E assim nós vamos dar continuidade à temática a caridade material e a caridade moral. E aqui estamos no item 10. O item 10 inicia da seguinte maneira. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Então, essa interrogação
já nos remete à questão da caridade aqui, no caso, caridade material, né? Então, como é que eu vou fazer essa caridade? Já que se a gente, muitas vezes a gente entende que a caridade está voltada necessariamente para a questão material da coisa. Então, se eu não tenho recurso material, se eu não tenho recurso financeiro, se eu não tenho algum alimento que eu possa compartilhar com o outro, como que eu vou ser útil? Como que eu vou realizar a caridade? E aí, a resposta é a seguinte: amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Então a gente pode entender que a perspectiva de que a caridade não é só material. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Aí a gente encontra aqui uma dimensão da caridade moral. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós essa compreensão do que é caridade material e o que é caridade moral. Não no sentido de uma se elevar a outra, uma ser melhor que a outra, de forma alguma. Mas no sentido de que essas duas caridades são recursos para que nós possamos nos aproximar a Deus, possamos, no sentido assim, de buscarmos, né, o amor com o outro, e nesse sentido, à medida que a gente vai buscando isso, sermos úteis ao outro, a gente consegue, então, a conexão com o divino. Entendendo, então, que, e nesse sentido, né, já que estamos aqui no plano físico, a caridade material, ela nos ajuda a entender a necessidade de buscarmos a bondade, de buscarmos destinar algo que a gente tem conosco, né, compartilhar com o outro, entendendo que esses bens aqui terrenos não pertencem a nós, estamos aqui de forma passageira utilizando desses bens que são divinos e que devem favorecer a todos. Então, continuando aqui, né, amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E aí a gente vai falando aqui sobre caridade moral, no sentido de que essa caridade moral, ela envolve o contato com o outro, e aí vem essa questão interna, essa questão daqui de dentro, né, desses sentimentos que nós temos, aí vem as orações, né, os pensamentos, as ações, nós alcançarmos o outro. E aí vem do interno para o externo, porque a gente está pensando aqui em quais os sentimentos que a gente está cultivando, o que a gente está oferecendo para o outro em termos energéticos, em termos de pensamento. Estamos fazendo orações, e aí vem a questão também da caridade moral, envolver o outro nesse sentido e também lembrarmos também da questão do perdão, porque o perdão ele é um grande, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, é um grande recurso, é um grande exemplo de caridade. Porque olha só que interessante, através do perdão nós conseguimos desejar boas energias e coisas boas para aquele que nos fez mal. Isso é grandioso, porque aí a gente abre mão, nós conseguimos assim nos distanciar, nos desvencilhar do nosso orgulho, que pesa muitas vezes, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e a gente consegue então enxergar a necessidade de desejar o bem, de fazer o bem para o outro, mesmo que ele tenha se equivocado conosco. E aí um grande exemplo de caridade é uma caridade moral. E assim, explicando sobre o que seria essa questão de fazer caridade por pensamentos, por palavras e por orações, dando continuidade aqui na mensagem, o Espírito vai falando o seguinte: por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Quantos irmãos que são abandonados pelas famílias, que são abandonados pela sociedade de forma geral, e a gente pode falar dos nossos irmãos marginalizados, que muitas vezes não são ouvidos, ou que não tem ali um direcionamento educativo, um direcionamento religioso, e são muitas vezes discriminados por nós enquanto sociedade, e nós julgamos e jogamos pedras e condenamos, e aí vem a questão da justiça pelas próprias mãos, e queremos ser verdadeiros justiceiros, querendo assim
uma sobreposição, né, nos sobrepor em relação à justiça divina. Então, quantos irmãos que não enxergam a luz, que não enxergam a necessidade do autoconhecimento, da transformação íntima, que não conseguem enxergar essa necessidade de buscar o perdão, o auto-perdão e o perdão, e o amor consigo e com o outro. E aí a gente lembra mais uma vez do recurso que é a oração, né? Que essa oração possa chegar a esses irmãos e que possamos lembrar constantemente dessa necessidade de orarmos a esses irmãos que possam enxergar, receber essa luz divina, receber esse direcionamento divino, para que possam sair dessa situação de cometer equívocos graves que acabam afetando a si e aos outros. Lembrando mais uma vez, é sempre bom nós lembrarmos que a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro, a proposta de Jesus, inicialmente, né, de forma antecedente ao Espiritismo, né, que o Espiritismo vem depois, nesse processo de nos trazer a possibilidade do conhecimento, nós compreendemos que o julgamento não deve ser feito por nós, né? E a gente lembra da necessidade da indulgência. A necessidade de entendermos o tempo de cada um, as limitações de cada um, as imperfeições de cada um. Entendendo que nós temos muitas imperfeições e já tivemos muitas imperfeições também em outras vidas, né? Talvez a gente não tenha hoje alguns vícios, nós não temos hoje, mas já tivemos em outros momentos. Então, que possamos ter empatia, né? Nos colocar no lugar do outro, entendendo isso. E assim, a gente vê essa questão, né, da busca dessa oração para alcançar esse irmão que necessita, que é um irmão que é filho de Deus, assim como qualquer um outro, qualquer um de nós somos. E aí o amor divino que nos envolve, independente de quem sejamos, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. E aí, dando continuidade aqui, o Evangelho nos diz: uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo. E vede, agora sou feliz. A necessidade de uma palavra amiga. Às vezes a gente tá no trabalho e aí encontra uma pessoa que a gente vê que não tá bem, tem problemas familiares, às vezes questões relacionadas à mediunidade, questões por não trabalhar de forma adequada com a mediunidade ou por não ter consciência, né, dessa mediunidade. E aí a gente vê e tem a possibilidade de conversar, de dar uma palavra amiga, de dar uma palavra de consolo, por conta, por exemplo, de algum problema familiar, alguma discussão que acaba afetando a vida dessa pessoa, uma série de problemas que podem acontecer, né, que acontecem conosco. E aí a necessidade de estarmos atentos a isso. De nos atentarmos em relação a como que o outro está, como que o outro se sente. Porque a gente fica, às vezes, nessa correria de buscar realizar as nossas atividades diárias e nós nos esquecemos de ter um momento, claro, para nós, né, de nos observarmos, de buscarmos essa conexão com Deus e também de olharmos para o outro, entendendo que isso é uma forma de conexão. Então, nos atentarmos a essas situações. E lembrarmos, então, como a presença desse conhecimento religioso, como a presença divina em nossos corações, nos direciona a sermos resilientes, a buscarmos a resignação, de buscarmos a paciência diante dos conflitos.
e de buscarmos o alívio que Jesus nos direciona, entendendo que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Então, e no sentido de encontrarmos, assim, a felicidade. Claro que a felicidade, nesse momento, ainda ela é relativa, né? Porque como nós ainda passamos por diferentes contextos relacionados às nossas imperfeições, não tem como alcançarmos a felicidade ainda neste planeta, na condição em que ele se encontra, né, de provas e expiações. Mas entendendo isso como um processo para que nós possamos alcançar essa verdadeira felicidade, como nos anunciou Jesus, né, que nos fala que que o reino dele não é deste mundo, mas que nós vamos ainda entender de fato qual é esse reino de Jesus e vamos alcançar isso. E assim, dando continuidade, né, como realizar essa caridade, o Espírito nos coloca aqui também. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei então, Deus usa de justiça igual para com todos nós, lembrai-vos dos obreiros da última hora. Então, como nós falamos aqui, independente de quem sejamos, do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer, somos todos filhos de um mesmo Pai. E assim nós temos a oportunidade do crescimento espiritual, passamos por diferentes contextos de provas, de expiações e de missões também, de acordo com as nossas necessidades. E as situações desafiadoras pelas quais nós passamos, elas não vêm como punição, mas sim como de forma mais presente, né, já que estamos no planeta de provas e expiações, muitas vezes as situações elas vêm em decorrência das ações equivocadas que nós cometemos, mas isso não como uma punição e não como uma situação em que nós ficaremos eternamente, né, mas tudo isso é passageiro. E assim, nós necessitamos lembrar então que nós temos todos nós diferentes oportunidades, seja nessa encarnação ou em outras encarnações, de sermos úteis, de buscarmos a bondade e lembrar dos obreiros da última hora, dos trabalhadores da última hora. Entendendo que por mais que pode acontecer, né, de nós demorarmos para entender qual o nosso objetivo enquanto espíritos em evolução, independente da demora que a gente possa levar, né, para chegar a esse reconhecimento, nós vamos ter oportunidade do trabalho. E isso é algo grandioso, porque a gente pode se equivocar, mas vai estar sempre, nós teremos sempre um Pai amoroso, de braços abertos para nos direcionar a quais atividades realizar. E aí a gente pode lembrar como uma escola mesmo. Nós temos ali as nossas séries, né, a passar por essas séries, e aí a gente fica de recuperação, mas nós temos a oportunidade, né, de passar por essa prova de recuperação para a gente continuar naquela série que estamos, aliás, para que nós possamos ou continuar nessa série que estamos ou mesmo passar para a próxima, né? E muitas vezes também pode acontecer da gente reprovar de ano, mas mesmo assim nós temos uma próxima oportunidade. E é assim conosco se lembrarmos desse amor e dessa justiça divina. E dos trabalhadores da última hora. Nós vamos ter essa oportunidade, assim como aquele que chegou de forma antecedente a nós, para aquele trabalho a ser realizado, para aquela missão a ser realizada, nós vamos ter a oportunidade de receber, de sermos úteis e de alcançarmos a transformação interior, de alcançarmos a bondade, como tanto nos disse, como tanto nos apresentou Jesus. E aí, dando continuidade. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos,
fareis dele homens. Também isso é caridade. Olha só, né? Para além da ideia material. E aí a gente pode lembrar do processo educativo, a gente pode lembrar da evangelização infanto-juvenil, dos espaços educativos, né, para além também do espaço escolar, a oportunidade que nós temos de realizar obras e trabalhos que direcionem a infância e a juventude para ações proveitosas, para a arte, para o bem, para o estudo, para esse aperfeiçoamento tanto intelectual como também moral. Entendendo também, né, a necessidade de buscarmos ser exemplo, né, não no sentido de querermos nos envaidecer e nos sobrepor em relação aos outros, mas entendendo que à medida que nós buscamos realizar ações proveitosas, essas ações podem contagiar aos outros. E assim, a partir disso que a gente vai divulgando a mensagem de Jesus através das nossas ações, sendo assim exemplo. E aí, dando continuidade, dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Somos tantos filhos, como é que Deus vai dar conta de cada um de nós? Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que o dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Ficai certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então, olha só, esse trechinho aqui a gente vem falando sobre o livre-arbítrio, né? O que é esse livre-arbítrio? É a oportunidade que nós temos, a liberdade que nós temos de termos as nossas escolhas. E aí lembramos então que nós temos sim o nosso planejamento reencarnatório, né? Antes de vir para cá, antes de retornar para esse plano físico, a gente realiza um planejamento do que a gente deve fazer, com quem que a gente vai casar, qual vai ser a nossa profissão e tudo, mas também não quer dizer que é o fim do mundo que a gente necessariamente vai passar por esse planejamento da forma que a gente planejou, né? Porque a gente, quando chega aqui nesse plano físico e nesse corpo físico, nós temos muitas das nossas tentações, imperfeições, desejos e vícios que acabam muitas vezes nos tirando ali do foco, do que foi de fato planejado. E isso se explica, aí a gente pode pensar, mas nossa, como que isso pode acontecer? Por conta do nosso livre-arbítrio. Então, nós, por mais que tenhamos aqui nossos objetivos a serem traçados, nós temos a liberdade de escolha e não necessariamente aquilo vai ser de fato vai se efetivar de fato, né? Vai ser realizado de fato, por essa oportunidade que nós temos. O que nos ajuda, né? Essa liberdade de escolha nos ajuda a caminhar, a nos conhecer e a buscarmos superar essas amarras que nós colocamos, buscarmos superar as nossas imperfeições. E entendermos também as nossas particularidades, entendermos que não somos iguais, que temos as nossas diferenças e que isso é positivo também, essas diferenças, né? Que possamos aprender também através dessas diferenças. E além de falar sobre a questão aqui do livre-arbítrio, esse trechinho também nos fala sobre a consciência, que a gente pode pensar, mas nossa, eu tenho esse livre-arbítrio, então quer dizer que eu vou ficar aí
solto no mundo, fazendo o que eu quero e pronto. Deus só me trouxe, só me deu essa ferramenta? Não. Nós temos a nossa consciência e aí nessa consciência está inserida nela a consciência divina, a centelha divina que habita cada um de nós. Essa luz que nos norteia diante das situações conflituosas, diante dos desafios aqui encontrados no plano físico. E assim, nós temos inscrito em cada um de nós, né, como se fosse essa orientação divina a nos guiar. E isso é algo grandioso. Então, por isso, muitas vezes que a gente vai querer seguir um caminho, a gente pensa, não, mas será se é esse mesmo? Será se está adequado? Será se isso vai ser proveitoso para mim? Vai ser algo positivo? Claro, também temos as intuições que nós recebemos dos espíritos amigos. Mas esses dois recursos, né, tanto essas intuições como também essa consciência divina, eles andam juntos, estão ali nos instruindo. E aí a necessidade de ouvir essa consciência, de interrogá-la, assim como nos disse Santo Agostinho, e isso a gente tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ouvir, interrogar essa consciência, e assim a gente vai buscar o consolo, e vai, com confiança, né, nós vamos realizar o que temos, que necessitamos realizar aqui no plano físico. E aí, finalizando, meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reuni todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Um Espírito Protetor, Lyon, 1860. Amai-vos uns aos outros. Que é uma grandiosa mensagem e exemplo, né, deixados por Jesus. Então, que possamos reconhecer isso, essa necessidade desse amor, entendendo que processualmente a gente vai alcançar esse amor, entendendo que essas sucessivas reencarnações, elas são necessárias para que a gente de fato alcance, porque seria algo muito improvável nós conseguirmos nos amar e amar os outros em somente uma encarnação. E isso, essa possibilidade de nascer e renascer, nos traz a constatação de que Deus é amoroso, de que Deus é justo e de que Ele nos apresenta diferentes possibilidades de crescimento. Então, possamos agora fazer a nossa prece final. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então vamos agradecer por mais um encontro. Que possamos então, ao conversarmos sobre a caridade material e moral, possamos lembrar da necessidade de sermos caridosos, da necessidade de estarmos atentos ao outro, às dificuldades pelas quais nossos irmãos passam. Possamos lembrar a necessidade de ouvirmos, de conversarmos, de orientarmos e também de sermos orientados, de sermos ouvidos. Possamos então ter a humildade para receber a caridade. E nesse sentido, possamos direcionar essas energias de caridade, de amor, a todos os irmãos necessitados nesse momento de uma palavra amiga, de um consolo, de um abraço, de um sorriso, de um olhar afetuoso e amoroso. Que essas energias possam chegar aos irmãos que estão doentes, seja na questão física como também
psíquica e espiritual. Que possamos, então, através da oração, emanar boas energias. Lembrando do amor de Deus com cada um de nós. Que essas energias possam chegar também aos irmãos desabrigados, aos irmãos também em casas de acolhimento, aos irmãos em abrigos de idosos, de crianças, de jovens, aos irmãos que estão nos presídios. Que essa luz divina possa alcançar cada um de nós, nos lembrando das nossas missões, nos lembrando do que nós temos a fazer enquanto espíritos em evolução. Que essa lembrança seja constante em nossa caminhada. Que possamos também entender que não estamos sozinhos. Que temos conosco Deus e nossos espíritos, nossos irmãos, amigos, sejam encarnados ou desencarnados. Graças a Deus. Então, um abraço a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue acompanhando aqui as atividades do Lar Espírita Casa Samaritana. Essa live, né, que é transmitida pelo Instagram às quartas, sábado e também domingo. E que posteriormente fica salvo também no YouTube. E acompanhe as demais atividades e lives que nós temos aqui. Amanhã tem palestra às 19 horas e tem vibração às 20. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau.